Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Thaís e a nossa aula de hoje é de História. A primeira coisa que você vai fazer é preparar a sua apostila nas páginas 12 até a página 16. Você vai acompanhar a videoaula da Prof. Denise do Sistema Positivo. Preste bastante atenção em todas as explicações dela. Após esse primeiro vídeo, você vai fazer as atividades que estão nessas páginas. E após, tem um vídeo de correção dessas atividades. Então vamos lá? Começando nossos estudos. O modo de vida indígena do passado e na atualidade. Boa atividade a todos! Oi, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Denise e hoje nós vamos para mais uma aula de História. Falaremos hoje sobre os índios, porém, falaremos sobre o modo de vida indígena no passado e na atualidade. Venha conferir! Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os modos de vida indígena no passado e na atualidade. Olhem só! As etnias indígenas buscam preservar as tradições e costumes de seus antepassados. Um vai passando conhecimento para o outro, né? Desde os mais velhos, os mais antigos da aldeia, vão ensinando os mais novos, para que tudo o que eles aprenderam, todas as tradições, não se percam. Como? As línguas que eles falam, né? Vão passando de um para o outro, porque cada tribo fala uma língua, né, diferente. Então, eles vão ensinando todos os outros filhos, os netos, para eles aprenderem a língua, o idioma da tribo, e isso não se perder com o tempo. Os rituais, eles ensinam também. Os adornos, né, tudo que eles põem no corpo, cocar, os brincos, a pintura, as histórias, né, as histórias de família, algumas lendas que eles vão passando de pai para filho também. Os vestuários, né? A forma que eles se vestem, como eles cobrem o corpo. A organização da aldeia também é muito importante. Cada aldeia tem um tipo de organização. E os recursos naturais que constroem suas casas, né? A gente já estudou que eles constroem as casas com os recursos que eles têm, os recursos naturais. Então, tudo isso é passado de pai para filho. Olhem só, lá no livro didático, página 12, nós temos uma imagem que é uma vista aérea de uma aldeia circular da etnia Camaurá, lá no Mato Grosso. As diferenças entre as etnias indígenas podem ser observadas por meio dos vestuários, das pinturas corporais, das canções e dos mitos, por exemplo. Né? Cada etnia, cada tribo tem uma forma de viver. E aí, vocês viram quantas coisas os índios fazem para conservar sua tradição? Hoje eu trouxe aqui na aula algumas confecções dos índios para nós observarmos e vermos realmente como que eles passam isso de pai para filho, de geração em geração. Um vai ensinando o outro, todos os conhecimentos que eles receberam dos seus antepassados. Olha só, eles fazem cestos, né? Nós já vimos em outras aulas que eles fabricam cestos com palhas. Aqui nós temos um modelinho de cestinho menor. Olha só, esse cesto aqui é um pouquinho maior. Eles podem carregar aqui frutas que eles vão colher, né? Sementes. Podem armazenar alguma coisa dentro da oca. Tudo isso são coisas que eles mesmos fazem lá na aldeia, que eles aprendem com seus pais, aprendem com os mais velhos, né? Eles fazem também os instrumentos, né? Os chocalhos, quando eles têm os rituais deles, eles têm as festas. Olha só que interessante. Eles fazem tudo com recursos naturais da natureza. Penas, com coco, com bambuzinho, tudo coisas que eles produzem.
Mais instrumentos aqui, ó. O tamborzinho, né? Eles aprendem músicas, fazem o ritmo com os instrumentos, os tambores, com as flautas também, né? Olha só quantas coisas legais que eles constroem. E também, quando eles vão caçar na floresta, eles precisam daquela, ó, aquela arma, o arco e flecha, né? Que também faz parte das confecções que eles fazem, ó. Eles confeccionam com bambu, com pena, e eles precisam disso para pegar os animais, né? Tudo para eles comerem. Faz parte do processo deles, né? Da vida deles. Eles não tiram nada, a gente já aprendeu que eles não tiram nada de recurso da natureza se eles não precisarem. Então, eles tiram para confeccionar as coisas, os animais para comer. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. O que mudou de antigamente e que ainda permanece? Vocês viram que legal conhecer esses artefatos que os indígenas produzem lá na aldeia deles? Bem legal, né? Então, quando os indígenas estão lá, as crianças, eles também aprendem as coisas com os mais velhos. A obrigação das pessoas mais velhas é de passar todo o conhecimento que eles têm para os menores. Por quê? Quando os menores crescerem, eles vão precisar desses ensinamentos, né? Então, as crianças, elas também têm suas obrigações na aldeia. Vamos ver algumas? Eles têm que acompanhar os pais deles para caçar, para pescar. Eles aprendem a cozinhar também. Eles aprendem a fazer arco e flecha, que nem a professora mostrou ali, né? Com os materiais da natureza. Porque eles precisam caçar os animais, eles precisam ter as armas deles. Fazer zarabatanas, fazer cestos, que nem vocês viram, né? Os cestos de palha, para trazer os peixes que eles buscaram lá, pegaram na pescaria, colocam os peixinhos ali dentro, trazem para casa para fazer o almoço, né? Fazem instrumentos também, fazem cuias, panelinhas de barro. Eles fazem cocar com as penas, né? Colares de miçanga. Também aprendem a fazer a pintura corporal da sua tribo, da sua etnia, né? Que isso é uma marca de cada etnia. Cada etnia tem um tipo de pintura corporal ou algum adereço que usa pelo corpo. E também eles têm que ajudar a cuidar dos irmãos menores, enquanto os pais vão fazer as coisas, vão caçar, vão pescar, então eles ajudam a cuidar dos irmãozinhos menores também. Mas eles também não só trabalham. As crianças indígenas gostam muito de brincar, né? Eles gostam de brincar com os brinquedos que eles têm por lá. Com a peteca, brincam de peão, brincam com chocalhos. E assim eles se divertem e passam o tempo juntos. Essas manutenções de tradições que a gente acabou de ver podem ocorrer nas aldeias escolas, tá? Onde eles passam ensinamento para os outros. Mas tem alguns indígenas que também se deslocam para as cidades para aprender outros conteúdos e outras atividades, como nós estamos vendo na imagem lá, ó. Tá? Tem índios também que saem da sua aldeia e vão para as cidades para ir para a escola. Os indígenas usam os acessórios próprios que eles têm na cultura deles. Porém, tem alguns que são só utilizados quando tem aqueles rituais importantes na aldeia, então eles colocam todos aqueles adereços para demonstrar de qual etnia eles são. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de povos indígenas, tá? Quais são as diferenças, o que eles gostam de usar. Por exemplo, essa tribo aí, ó, é a Yanomami. Olha o adereço que ele está usando. Aqui nós temos da tribo Chavante. Olha só o menino usando no cabelinho dele uma folha, né, amarrada. Aqui nós temos, olha que interessante essa imagem, lá da tribo Pancararu. Olha o que eles constroem para usar no rosto. É tipo uma máscara de palha, né? E os chocalhos que eles seguram. Olha só a diferença entre eles.
E aqui, por último, nós temos da tribo Tupi-Guarani, um índio usando um cocar de penas. Nesta imagem aqui, do livro didático, nós temos uma imagem de uma indígena com um animalzinho. Vocês sabiam que os indígenas também têm alguns animais de estimação? Eles chamam os animaizinhos de estimação de xerimbabo. Xerimbabo e mumbavo são os nomes como alguns indígenas chamam os seus animais silvestres de estimação. Eles vivem por ali, cuidam deles e eles viram de estimação. Por exemplo, temos macacos, araras e porcos do mato também. Atualmente, esses povos também domesticam gatos e cachorros, mas antigamente, antes da chegada dos europeus, você sabia que não existiam gatos aqui no Brasil? E lá no material de apoio, você tem um jogo que você pode jogar aí com sua família, que também tem todos os xerimbabos, lá na página 15. Com o passar do tempo, os indígenas fizeram contato com outros povos e começaram a ter acesso também a tecnologias, coisas que antigamente não existiam, né? Eles não saíam da aldeia, não conheciam outras pessoas, mas com o tempo eles foram tendo contato com outro tipo de tribo ou com outras pessoas que não eram da tribo indígena, né? E eles começaram a partir para os meios urbanos conhecer tecnologia. Portanto, na atualidade, podem se manter conectados à internet. Olha que diferença de antigamente, né? O jeito indígena de se viver e agora. Tal possibilidade ajuda esses indivíduos a propagar histórias, estudar e conhecer os próprios direitos que os indígenas têm. Observe a imagem ali, uma indígena com um computador. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, né, e encontraram nossas terras, a costa litorânea era habitada por povos indígenas Tupi-Guarani, como os das etnias Tupinambá, Tamoio e Carijó. Hoje, muitas vilas e cidades estão localizadas em locais que antes eram habitados por índios, né? Porque as pessoas, os europeus vieram, começaram a construir e os locais que eram dos índios viraram vilas. Acompanhe a leitura ali na página 15 do livro didático. O modo de vida dos povos indígenas no decorrer de mais de 500 anos de história do Brasil passou por transformações. Algumas dessas mudanças aconteceram como resultado da convivência com os europeus. Observe esta reprodução de uma gravura representando indígenas Tupinambá. Essa imagem foi criada há muito tempo por 2 artistas franceses. Eles representaram esta imagem aí do que eles viam. Era da tribo Tupinambá. Indígenas Tupinambá representados com roupas europeias e acessórios da própria etnia. Então, aqui ele fez uma mistura, né? Esses artistas. Então, hoje nós vimos um pouco mais sobre os índios, né? A diferença de como eram os índios antigamente e hoje que tem até índios indo para escolas normais e também tendo acesso à tecnologia. Conhecemos também os costumes dos índios, né? Conhecemos as tradições que eles preservam, que vão passando de um para o outro. Então, por hoje foi só e até a próxima aula de história. Um beijão para você!